Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, mais um episódio do podcast do Theo. Sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, que bom que você está aqui. Espero que você venha a ser muito abençoado, edificado e encorajado com o conteúdo que está aqui. E se você voltou, eu imagino que você já tem sido encorajado por isso. Por isso eu peço que você então espalhe para o máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos aqui com conteúdo fresquinho sobre liderança, sobre espiritualidade, sobre o reino de Deus, sobre cosmovisão bíblica, sobre assuntos atuais. E hoje eu quero justamente dar sequência e falar sobre o reino na sociedade. Agora, quando nós falamos sobre o reino de Deus na sociedade, nós pegamos a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, que você começa a ler a igreja primitiva, a sua trajetória, lá em Atos 2 começa. E a partir de Atos 2 você começa a ver que existem certos padrões. E eu quero falar sobre um padrão que eu observo ao longo da narrativa de Atos, que eu chamo isso do jab direto de Atos. O que seria o jab direto de Atos? Bom, se você já assistiu boxe, ou se você já praticou boxe, ou se você curte o esporte de boxe, você sabe que o boxeador, ele dá o jab para abrir então para um direto. É 1-2, 1-2. E você vê esse movimento da igreja neotestamentária, 1-2. E parece que ele recua, mas depois ele avança. Ele arma e depois ele ataca. É justamente esse movimento que você vê na igreja de Atos a partir do segundo capítulo. Isso é importante porque eu acho que esses padrões eles se repetem até os dias de hoje. Bom, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo dias maus. E assim como os discípulos, na época lá do início da igreja do Novo Testamento, nós temos a tendência até de perguntar, porque eles também perguntavam, onde é que está Deus nessa tempestade? A vida não foi fácil para eles, não é fácil para nós. E aqui não estou tentando comparar o nível de perseguição, mas o padrão de Deus é que ele ajunta para si a igreja, ele edifica a sua igreja e constrói até um certo ponto que é ideal. A partir daquele momento, quando ele chega nesse ponto de força determinado, ele então espalha a igreja. Ele faz o jab, depois ele dá o direto. E ele dá esse 1-2. E Deus ajunta para fortalecer, e daí ele espalha para conquistar novos territórios. Então vamos lá, no início, começando lá de Atos 2, você tem então no cenáculo o início da igreja, aonde vem a descida do Espírito Santo. Eles estavam juntos reunidos, a palavra fala, eles estavam fazendo o que lá? Lendo as escrituras, eles estavam orando, eles estavam em comunhão, eles estavam talvez até discutindo quem é que vai pegar o lugar de Judas. Então eles estão pensando quem será o substituto, foi quando Deus então vem, Atos 2, versículo 2, através de um som, de um vento impetuoso, enche o aposento, a descida do Espírito Santo, o poder é manifesto, o batismo do Espírito Santo, e Deus então faz com que eles, recebendo esse impacto, sejam despejados para fora do cenáculo, para dentro então da cidade. E às vezes esse espalhar de Deus vai acontecer quando você talvez não esteja no teu estado mais digno de ser. Sabe, às vezes as pessoas vão pensar, nossa, eles parecem que estão bêbados de manhã. E eles, bêbados, eles estão enxergando a igreja como um bando de louco, mas a profecia de Joel foi pregada e 3.000 vieram para Jesus. Você percebe? Ele ajunta no cenáculo, ele fortalece a igreja, ele espalha. Alguns entendem, outros não entendem, mas existe uma conquista de novo território. 3.000 vieram para Jesus. Daí na sequência, Atos 3, veja só, começa a repetição desse ciclo. Quando os discípulos foram ao templo, você lembra disso? Eles estão indo na hora de oração, Deus armou. Você pode pensar, mas será? Foi isso que aconteceu. Deus armou uma cura de um paralítico na porta do templo. E foi proposital para que acontecesse bem naquele momento. Porque por essa cura, os apóstolos foram
proibidos então de voltarem ao templo. Então agora o que acontece? Eles são forçados a irem pregar o evangelho. Agora não pode ser mais no templo, porque eles foram proibidos. Eles têm que ir lá onde? No Pórtico de Salomão. O que seria o Pórtico de Salomão? É o lugar onde fica na frente do templo, onde o mercado acontece, as trocas, as negociações. E isso foi estratégico porque o gentio não podia entrar no templo, mas o gentio estava no Pórtico de Salomão. Então agora o evangelho é espalhado para as nações. O evangelho chega agora para 5.000 pessoas. Você vê isso lá em Atos 4, versículo 4. Agora, se você pula lá para Atos 8, dá sequência, logo após o martírio de Estevão, em Atos 7, uma perseguição massiva começa. Então agora os cristãos, aqueles que são do caminho, estão sendo perseguidos através da iniciativa de Saulo de Tarso. Saulo que depois se tornou então o apóstolo Paulo, antes aquele que perseguia a igreja. E a igreja então que estava reunida em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, agora começa a se espalhar, começa a fugir da perseguição e começa a se espalhar. E aonde que eles vão parar? Aquilo que era o polo do cristianismo agora, que estava em Jerusalém, agora, a partir do capítulo 8, ele vai e migra para Antioquia, que era uma terra que não tinha nenhuma raiz judaica. Antioquia era uma terra que estava, na verdade, posicionado para os gentios, para as nações, e não tinha essa conexão com as raízes judaicas, proposital, porque Deus quis assim para o evangelho espalhar para as nações. E aí você vai e corre um pouquinho mais o texto. Vai lá para Atos capítulo 13. E lá em Atos 13, por um ano, Barnabé e Paulo estavam lá. Paulo já se converteu, Saulo se tornou Paulo, agora é um dos apóstolos também, divulgando o evangelho, construindo a igreja. Ele e Barnabé, então, estão ensinando grandes multidões lá em Antioquia. Mas Deus convoca esses líderes para um momento de jejum e oração. O que acontece? Logo depois eles são espalhados. Direto. Ele ajunta, ele fortalece, depois ele espalha. E agora eles são espalhados de Antioquia para Chipre. Agora, Atos 14 fala de um versículo onde Paulo e Barnabé, ainda nas suas viagens missionárias, como de costume, eles vão sempre para a sinagoga judaica. E ali eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Então, alguns judeus pegaram ali e começaram a incitar uma revolta contra Paulo e Barnabé. E o povo ficou dividido, uns com os apóstolos, outros com os judeus, e começaram a bolar um plano para apedrejar Paulo e Barnabé. E por isso eles fugiram de lá. Daí você corre lá para Atos 17, onde Paulo e seus companheiros passaram por Anfipólis e Apolônia, e eles chegaram então a Tessalônica. E ali eles foram, como de praxe, pregar para os judeus na sinagoga. Mas os outros judeus começaram a ter ciúmes, inveja deles, na verdade. Eles acabaram então mobilizando algumas pessoas e formaram então um plano de ataque. E então eles tiveram que sair correndo para a casa de Jason para se refugiar. E a gente vê então esse padrão no livro de Atos. Eles chegam a um lugar, vão para a sinagoga, pregam para os judeus, judeus se convertem, gentios também se convertem, a igreja é construída, ela é então amadurecida, daí vem então a perseguição e se espalha o evangelho através da perseguição para os novos territórios. Atos 19, na verdade, é o último registro que nós temos de Paulo pregando na sinagoga para plantar uma igreja. Ele foi forçado para fora da sinagoga, para o mercado, e daí 2 anos, a palavra diz, depois de Atos 19, depois de 2 anos, todo mundo na Ásia tinha escutado o nome do Senhor Jesus. Isso aqui é um padrão que nós vemos na história da igreja, que Deus vai fazer com que a igreja saia do ventre para dentro do canal de gestação e para fora na sociedade. E esse movimento, ele é armado pelo Espírito Santo. Ele é iniciado e ele é dirigido pelo Espírito Santo para fazer com que o seu povo venha sair daquilo que é o potencial e entrar naquilo que é a realidade. E nós estamos vivendo dias de Hebreus 12, onde existe um abalar das coisas. E tudo que é abalável vai ser abalado. Só vai permanecer o que é inabalável.
Eu quero falar para você, seja encorajado, porque se você estiver na igreja que prega a palavra de Deus, que vive o reino de Deus, que manifesta o poder do Espírito Santo, pode acontecer o que acontecer, Deus está operando. Mesmo nos dias maus, mesmo na perseguição, o evangelho de Jesus não para de crescer, o evangelho do reino de Deus não para de conquistar novos territórios através de você, a eclesia, a igreja de Jesus. Sobre esse assunto do reino invadindo a sociedade, se espalhando nesse jab direto de Atos, eu tenho muito a dizer. Por isso que eu escrevi um livro chamado Reino Inabalável. Na verdade, publiquei esse livro há uns anos atrás, mas é muito atual para os dias de hoje. Então, clica aí no link da descrição, garanta a sua cópia, se aprofunde nesse assunto, porque Deus quer te usar para ir levar o reino de Deus, seja onde for que você estiver. Deus te abençoe e eu te vejo na próxima.